Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Igreja, nós vamos agora prosseguir o segundo culto da campanha, que é os ataques dos gafanhotos do abismo, que é uma mensagem inédita, uma campanha que quase não se vê em lugar nenhum, porque ela é uma revelação dos acontecimentos do fim, que Deus tem trazido luz à palavra. Mas estamos preparando também para a Santa Ceia, que vai ser domingo. Amanhã não terá culto jovem, porque haverá vigília meia-noite às 6 da manhã. Mas aí a Santa Ceia, o assunto é a visão das mansões eternas, que é o que está sendo pregado nessa semana, que é uma mensagem também inédita, que vai completar domingo à noite, em homenagem para os pais. Então a leitura que está sendo feita, vamos voltar lá em Apocalipse, para passar para mais uma fase hoje, do que é o ataque do gafanhoto do abismo. Então vamos ler a base da campanha, Apocalipse 9, vamos ler, ainda estamos no verso 7 ainda, para meditação. Apocalipse 9, verso 7. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como diademas, ou coroas, em outras Bíblias, semelhante ao ouro. Os seus rostos eram como o rosto de homens, e tinham cabelos como cabelo de mulheres, e seus dentes eram como de leões. Então estamos ainda nessa parte agora. A leitura que vai ser feita agora, você já pode abrir lá em Provérbio 16, 18, que é a mensagem sequencial da campanha contra os gafanhotos do abismo. Lá em Provérbio 16, 18, que é onde vai ser falado também. Então vamos já assentar para a mensagem da palavra de Deus, mas já deixa aí aberto nessa passagem lá em Provérbio para a meditação seguinte. Irmãos e irmãs, então veja bem que o apóstolo João, ele teve revelações na ilha de Patmos sobre os acontecimentos finais. Mas por que se relaciona gafanhotos do abismo com os tempos do fim e o que tem a ver com a igreja? Justamente porque, numa das revelações que Deus foi dando em oração, que nós estamos lendo uma passagem, sempre lemos a palavra de Deus, em Lucas 18, 8. E esse versículo, ficamos nele muitas horas, perguntando a Deus, orando. O que está lá em Lucas 18, 8? É o seguinte, Jesus ele deixa uma pergunta, ele declara: porventura, quando o Filho do Homem voltar à terra, ou o arrebatamento, ou Jesus voltar para buscar a igreja, achará fé na terra? Então veja bem que Jesus está falando da volta dele, que relaciona-se ao arrebatamento da igreja, relaciona-se a ele voltar para buscar o seu povo. Mas ele deixa uma pergunta em aberto, porventura, ou seja, haverá situações que levará a fé ser deteriorada? Então ele deixa uma pergunta em aberto. E nos últimos tempos, então, a resposta já está aí patente aos olhos de todos, porque na realidade a fé das pessoas está sendo abalada, deteriorada. Mas como? Justamente por influência dos gafanhotos do abismo, porque eles têm uma simbologia de rosto de homem, cabeleira de mulher, diadema na cabeça, que representa domínio mental, cauda de escorpião, que indica entorpecimento da mente, que o veneno do escorpião faz ter ilusão, que é o comprovado cientificamente. E então, o que mais está ocorrendo, é claro, que já mostra a fé sendo deteriorada. Como que a fé está sendo deteriorada? Então Jesus ele deixou bem claro, a fé ela só funciona se ela for verbalizada. Não tem jeito de ter fé digitalizada, mandar uma mensagem no WhatsApp, Instagram, não produz fé. Pode produzir informação, mas informação não é fé. Fé
é o quê? É declarar a palavra. Porque a fé do tipo de Deus, Jesus falou lá na figueira, que ele ia para Jerusalém, não tinha figo, ele fala: figueira, ninguém vai comer mais fruto de ti. Ele volta no outro dia, Pedro fala: mestre, a figueira que tu amaldiçoou secou. Aí Jesus declara: tende a fé como Deus. Se falar ao monte, erga, lança no mar, assim se fará. Então a fé, ela é operacional se nós falarmos a palavra. Jesus declarou: quem confessar ele com todo o coração e falar com a boca, crendo, assim se fará, será salvo. Então a fé tem que ser verbalizada. Mas veja bem, com o advento das mídias sociais, as pessoas estão sem comunicação. Você vai numa casa, as pessoas almoçam, tomam refeição e está todo mundo no celular, digitando, e mal conversam. Vai num restaurante, as pessoas estão lá e todo mundo digitando as coisas, mal há diálogo. E os cristãos estão usando também a mídia para o evangelho, só que não produz fé, não produz a operação de Deus. Então isso é uma artimanha dos gafanhotos do abismo para deteriorar a fé. E ao mesmo tempo que a pessoa não conversa, não expressa o seu amor, a sua misericórdia verbalmente, ela não funciona. E a fé é operacional no amor ágape, Gálatas 5:6. O que é o amor ágape? Que tudo crê, tudo sofre, tudo espera, não irrita. O amor de Deus, ele não se expressa de forma digital, ele se expressa falando, com atos, com atitudes, com o calor humano, com a pessoa presente. Fora disso não é amor, é engano. Então essa é a situação dos últimos tempos. As igrejas estão envolvendo nisso, se deteriorando, e muitos podem ser enganados e vão ter grande detrimento. A fé abalando, o amor abalado e as pessoas sendo iludidas com o mundo digitalizado. Pode ser usado, mas limitadamente para notícias ou alguma coisa, algum aviso. Mas está levando as pessoas à doença, à doença da alma, ao domínio mental. Então, nos últimos tempos, é isso que está ocorrendo. Gafanhotos do abismo praticamente é para quebrar os princípios básicos da fé, que é a obediência, a unção de Deus, o liberar a palavra e sujeição ao Espírito de Deus. Isso está levando a quebrar as bases da casa espiritual que estamos pregando essa semana, que termina domingo, que é a visão das mansões eternas. Então você deve estar muito atento a esta realidade, evitar esta contaminação. Por mais que seja benéfica a ciência e a tecnologia, mas ela pode estar sendo usada para o mal, para o engano, para levar muitos a ser contaminado. Como bem professou Daniel, a ciência multiplicaria muito nos últimos tempos, mas quem invocasse o nome do Senhor seria salvo. Então não se iluda com muita tecnologia, porque elas são usadas praticamente para afastar as pessoas de Deus. Pode ter algo bom, pode ser uma globalização da comunicação, pode ser algo de rapidez, de diálogo, mas ela está sendo usada de forma sorrateira para enganar as pessoas. Então isso já foi pregado desde o início da campanha, as fases anteriores, que não temos como aprofundar. Mas nós lemos agora em Provérbio, veja bem essa passagem em Provérbio. Volte lá para você ver então, em Provérbios 16:18. Que a soberba do homem é o que precede a ruína de uma pessoa. Mas o que tem a ver isso com o gafanhoto do abismo? A soberba preceder a ruína. Então veja bem, ontem, antes de ir orar, eu vi um jornal ontem à noite. Não sei se é da Globo, mas já era muito tarde. E de repente veio uma notícia. Cientistas da Oxford comprovam já que as pessoas ligadas às mídias sociais estão desenvolvendo vários tipos de fobias e doenças emocionais. E como que isto ocorre? Então a Inglaterra, as pessoas não desligam o WhatsApp, é 91% da população dia e noite.
noite, dia e de madrugada. O Brasil já está com 61%. E assim está, dessa forma. E hoje até fiz o programa, e algumas pessoas ligaram, inclusive uma cristã ligou se eu poderia ajudar ela numa ação jurídica, porque ela fica navegando no WhatsApp a madrugada inteira já. E ela fez um depósito de R$5.000 numa conta de uma pessoa que ela estava namorando de outro país, alegou que viria para o Brasil para trazer $100.000, que seria para eles, mas deveria pagar uma taxa no banco, na alfândega em São Paulo, para desbloquear o dinheiro. E ela manda, e depois o rapaz desaparece. Como vai recuperar isso? Nunca. Engano. Então veja bem, está dessa maneira a situação. Cristão caindo nisso, soberbo, engano. Isso é só um que sabemos, e muitos que estão por aí. A soberba procede à ruína. O que tem a ver isto? Então veja bem a pesquisa de ontem, que é cientificamente provada. As pessoas estão doentes, porque a pessoa posta lá a sua notícia, ou seu comentário, ou ele quer ver quantos seguidores tem. Então isso é a soberba humana. Eu tenho muito seguidor, tem aí artista milhões, tem uns que põem o vídeo lá e quer saber quantos que estão vendo e deram os elogios. Então cientistas comprovaram que muitas pessoas ficam ali o dia inteiro vendo quem comentou algo para ele. Então as pessoas começam a dar taquicardia, esperando saber se aumentou o número de visualização. E as pessoas estão desenvolvendo taquicardia, que é um hormônio que produz no organismo para o batimento cardíaco acelerar. E o excesso de adrenalina vai dar insônia na pessoa. E a pessoa não consegue mais dormir. Aí ele tem que ficar navegando noite e dia. E vai ficar doente. Já tem caso de morte, de congestão cerebral. Então é o domínio dos últimos tempos. Está assim. Então muitas vezes não é nem macumba mais, temos que expulsar. Pombagira, Zé Pilintra, Maria Padilha, demônios que existem ainda, mas os ataques dos gafanhotos é dessa maneira agora. E essa irmã, eu fiz até uma pergunta para a irmã: qual é o horário que mais só dialogava com essa pessoa? De madrugada. Só lembra a última vigília que a senhora fez? Quantas horas só ficou na igreja orando? Ah, nem lembro. Mas quantas horas só fica nesse WhatsApp de madrugada? Umas 5, 4 horas? Sim, veja bem. Então, para navegar nisso, horas pode, mas para vir orar, buscar Deus, não pode, não dá sono. Então veja que já é o domínio dos infernos, e muitos cristãos caindo nisso, e acha que é tecnologia, acha que é o avanço da globalização, mas é os demônios gafanhotos do abismo, que João viu lá na ilha de Patmos, relatado para os últimos tempos, que dominaria o ser humano. Por isso que Jesus, quando eu estava lendo aquela passagem, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Eu perguntei, meu Deus, o que deterioriza a fé? Por que a fé vai estar deteriorada, vai se abalar? Tu está falando isso para o teu povo, ou para a terra, para as populações? Tu fez essa pergunta para quem? Porventura, o Filho do Homem voltando, achará fé na terra? Então o Espírito de Deus foi falando, é para todos. As pessoas estão parando o diálogo, a conversa, a mente está ficando contaminada, os cristãos estão ficando fissurados nisso. E agora é o aumento da soberba. A soberba precede a queda. O que é a soberba? Quantos seguidores eu tenho? Quantos as pessoas me elogiam? Quantos gostam da minha postagem? Quantos estão dando ali uma sinalização que gostou? Então as pessoas ficam o dia inteiro observando isso. E quando a expectativa não é aquela que ela esperava, o coração da pessoa está acelerado. O organismo está funcionando já anormal. E já muitas crianças com isso, e até idosos. E muitos, de toda maneira, está envolvendo todo mundo. E as pessoas não estão reagindo. E muitos cristãos estão perecendo. Por isso que Jesus falou, se Deus não abreviasse os dias, até os escolhidos se perderiam.
como que um escolhido poderia se perder? Então as respostas são essas. Como que uma pessoa, ungido, serve a Deus, pregador de louvor, de adoração, pode se perder? Justamente porque ele vai se contaminando sem perceber. A mente vai ficando dominada, entorpecida. A mente vai ficando de tal maneira que a pessoa fica sem rumo. Ele vai se voltando para o que o inimigo quer. Soberba humana, quanto ele é elogiado, quantos postagens ele tem, quantos seguidores ele tem, quantos sucessos ele fez. Então veja bem, crianças postam vídeo, criança rindo, criança dando piruleta, criança fazendo bagunça, e as pessoas riem, vão postando, e vão vendo, e vão elogiando, e aqueles que vão fazendo, vão se contaminando, porque ele visa o eu, a soberba, e a soberba precede a queda. Isso que a palavra está dizendo. Então como que é a queda? Justamente essa irmã postava as coisas, era elogiada, e punha lá tudo que ela queria, e os elogios vinham de volta. Ela mesmo relatando e chorando. Agora já é tarde, não tem mais solução, perdeu o dinheiro, perdeu até o futuro amoroso, foi enganada, uma decepção muito grande. É a queda. Mas por quê? Se deixou a soberba entrar. Elogio, coraçãozinho para cá, beijoquinha para lá, florzinha para cá, e vai a soberba aumentando, logo vem a queda. Então é necessário tomar muito cuidado. Amor tem que ser pessoal, fé tem que ser liberada verbalmente, senão ela não vai funcionar. Então o inimigo está usando essa estratégia. O inimigo sabe como que a fé funciona, porque ele já esteve no céu. Ele sabe que a fé tem que ser verbalizada, falada, declarada. Então as pessoas estão ficando mudas. As pessoas gastam tempo digitalizando, mas não calor humano, pessoal. A obra do amor de Deus está sendo deteriorada. E o mundo já está assim. Mas o cristão pode estar também. Por isso que Jesus alerta. Se ele não abreviasse os dias, muitos se perderiam. E está dessa maneira. As igrejas estão com os cultos digitalizados. Como? A palavra tem que estar viva. Mas alguém pode falar, não, mas aí vai ganhar mais alma. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Já não foi falado na primeira etapa? Lá no céu, vai se abrir os terminais de computador para ver os nomes da vida? O que diz lá? Abrirão os livros. Se não achar escrito lá, não entra. Então continua a leitura e a letra e a palavra. Não há digitalização eterna. É uma estratégia maléfica que está levando muitos à contaminação. Então essas mensagens estão sendo rodadas na rádio e na hora que fazemos o programa, muitos gostam, estão se atentando a isso. Mas as críticas também são grandes, principalmente dos líderes e de pregador de outros ministérios. Não, esse bispo Júnior ficou doido. Não, tem que usar a mídia, isso aí é a melhor coisa que ocorreu para as igrejas, para evangelizar, para ganhar alma, os cultos digital e divulgar as coisas da igreja. É limitado isso, mas nós estamos falando que se abalar a fé, acabou, é derrota certa. Se mexer com as emoções, se a pessoa estiver usando isso para soberba humana, a queda vai ser grande e depois dificilmente se levanta. Então nossas práticas não podem ser práticas mundanas, ou seja, não podemos ter o que o mundo faz. Nós temos que ter o exemplo da palavra e não pegar o exemplo do mundo. E muitos vão perecer até o número da besta ser implantado. Muitos vão falar, não, isso é normal, é a tecnologia, isso vai facilitar muito a viagem, os passeios, as compras, as vendas. Mas eu creio que a igreja não vai participar do número da besta. Podemos participar aí do princípio das dores, que já começou, mas a tribulação não. Então nós devemos estar alertas, porque se contaminar um pouquinho,
Logo, um abismo chama outro abismo. Não está na Bíblia? Quem já leu? Um abismo não chama outro abismo, um pouquinho vai chamando um pouquinho, na hora que vê já está no abismo. Então, tome cuidado, ponha freio, examine tudo, reteu bem. Não deixe contaminar. Os demônios dos últimos tempos não é mais bruxaria e macumba. Vai existir ainda, para quem mexe com isso. As entidades maléficas dos últimos tempos é os demônios gafanhotos do abismo, que não vão matar as pessoas, mas vão dominar o ser humano. E esse é o alerta. Então não deixe ninguém te dominar, a não ser o Espírito Santo de Deus. Amém? Então essa é mais uma etapa, porque cada etapa ela é pausada nos acontecimentos gerais, para nós nos iluminarmos e nos precavermos do mal, para não nos contaminar. Então essa é mais uma fase do que está ocorrendo. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Então fique de pé, irmãos e irmãs, vamos orar como muitos já vieram à tarde, na sequência da campanha. Vamos então orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos prosseguindo, ó Deus, a esta campanha intitulada Vencendo os Gafanhotos do Abismo, porque são tempos do fim e nós não podemos nos contaminar. Tu deu um alerta muito grande, Senhor, há dias atrás, antes da campanha. Ao ler a Tua palavra, nos deparamos com esta passagem: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Senhor, então ficamos indagando, perguntando, clamando ao Teu Espírito, e Tu deu a luz e a palavra foi declarada, Senhor, bem clara, que nos últimos tempos se abriria os abismos, e viria os gafanhotos do abismo para atormentar o ser humano. Mas a igreja veria só o prelúdio disso, porque em breve haverá o arrebatamento do povo de Deus. Nos ajuda, Pai, a viver em santidade, a não nos contaminar de hipótese alguma, a viver no Espírito, ó Pai, porque os dias são maus, mas os que fazem a Tua vontade jamais perecerão. E também estamos nessa semana, que é mais uma etapa da campanha reveladora de Deus, que é a visão das mansões eternas, que completará domingo à noite com a Santa Ceia. Ó Deus, nos ajuda a andar e viver no Espírito, ó Pai, porque desse mundo nada levaremos, a não ser a fé, o amor e a esperança. Se Tu não abreviar os dias, muitos se perderão. Se Tu não abreviar os dias, tenha misericórdia de todos nós, ó Pai. Nos ajuda a andar, viver no Espírito. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aviva a Tua obra, Pai. Abençoa todos presentes nesse culto, e os que vieram à tarde, onde muitos renovaram a campanha, e agora neste horário também. Esta obra é Tua, Pai. Bem Tu havia falado que haveria muita resistência à mensagem da visão gloriosa, mas Tu mandou ir adiante, porque, ó Pai, a palavra é fiel e verdadeira, Senhor. Tu vem buscar um remanescente que vive no caráter, na identidade, na personalidade em Cristo. Nos ajuda, Pai, a viver segundo Teus desígnios. Vida abundante a todos, um milagre sobre todos, vida abundante a todos os fiéis, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo traz uma revelação. Duas pessoas que estão notando aumento de dor na coluna, nas costas, na coluna cervical, também no pescoço. Não estava assim, mas isso está se agravando. Se você tiver esse sintoma, você deve vir à frente, porque isso é decorrente também de origem espiritual, contrário à sua vida. Palavras maléficas, engano, mas se tem o problema, venha que Jesus te dá o livramento. Há duas pessoas que no dia de hoje sentiu um enjoo estomacal, mal-estar, aí passou com a tarde, mas de ontem para hoje sentiu isso. Se tiver esse sintoma, você deve vir à frente, porque isso é influência maligna também para abalar sua fé, as emoções desequilibradas. Mas o Espírito de Deus vos dá graça e força e vitória.